Bismillahirrahmanirrahim. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast Paz. Hoje com grandes convidados. Eu vou deixar aqui o microfone para o nosso queridíssimo Fauzi apresentar os nossos convidados. Olá pessoal, mais uma vez abrindo o podcast Paz. É uma satisfação estar ao seu lado, Sheik. E hoje eu recebo dois irmãos aqui, Ali Saif, é um grande irmão, e o Zaparoli também, um antigo irmão também, que na verdade veio nos prestigiar aqui com a sua visita e a participação no nosso programa. Viemos falar hoje sobre paz, né, Sheik? Como fala o nosso enredo aí. Paz é uma palavra, porém, algo que todos nós desejamos e queremos. Já iniciando a nossa conversa, eu vou deixar aqui uma pergunta para todos vocês e o nosso queridíssimo Zaparoli, se quiser, pode ser o primeiro a responder. Mas a pergunta é para todos. Vocês têm paz em casa? Fica à vontade. Boa noite a todos. Fauzi, Sheik, Ali, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. E no bem direto a pergunta do senhor, sim, eu tenho paz em casa. Eu tenho paz em casa. Paz é um substantivo abstrato aí, mas que tem, eu acredito que vários significados, várias definições. Como é que o senhor define ter paz em casa? É você estar onde você... É você querer estar onde você está. Quando você está num lugar que você quer estar ali, você se sente bem ali, você está em paz ali naquele lugar. E isso daí é uma constante na minha vida há muitos anos. O lugar que eu mais desejo estar é na minha casa. Então, Isso. como eu disse, né, a palavra paz, ela tem... você pode definir ela de várias formas, mas o sentido geral dela é esse bem-estar, né? Se você está num lugar que ele pode ser repleto de ouro, mas você não está sentindo, você não tem um bem-estar ali, eu acredito que você não está em paz ali naquele local. Muito bom, muito obrigado. Perfeito. É isso aí. Estamos aqui de novo, né? Estamos com vocês de novo, Mais né? uma vez. Mais uma vez. Obrigado pelo... Hoje eu sou convidado. Pela primeira vez, né? Do outro lado da mesa. Do outro lado da mesa. Não, olha, acho que é que nem ele falou, se você pegar e pensar o que é paz, essa forma de interpretação, é um lugar que se sente seguro, né? É um lugar que você quer voltar. Acho que é em casa que tem paz, né? E depois assim, paz, se você parar a pensar, falar assim, não tem problema nenhum, isso não existe. Então, é lá onde que a gente resolve todas as coisas, é lá onde que as coisas, onde seus filhos voltam, onde tá, né? Onde você tem teu quarto. Né? Sem dúvida, em casa é talvez o lugar que você mais tem paz, graças a Deus. Fauzi, embora você está aqui desse lado comigo, a pergunta é, tem paz em casa ou não? Claro que tem paz em casa. Os filhos não podem se falar a mesma Se coisa, não tiver paz em casa, vai ter aonde, né? Na verdade, sabe, eu acabei até, muito embora o Zaparoli seja um policial antigo, faz parte da Polícia Civil, ele é um homem que atuou já na Secretaria na Polícia Fazendária, na lavagem de dinheiro e hoje está na cibernética. Isso aí. Mas ele teve à frente de uma delegacia, aliás, ele teve comandando 17 delegacias no centro de São Paulo, há um tempo, 2 anos atrás, Zaparoli? Não... 2 anos 2 anos atrás, atrás? foi de 2019 a 2022. Isso, junto com o Dr. Roberto, né? Junto com o Dr. Então, Roberto. assim, o Ali dispensa apresentações, todo mundo sabe que ele é o nosso queridíssimo irmão e empresário, e o Zaparoli falando com toda essa tranquilidade, mas ele enxerga muita coisa fora da casa dele que tira a paz de outras pessoas. E para mim, paz é uma palavra inegociável, Ali. E aonde quer que seja e em qual seja a questão. Paz é inegociável. Até para mediar um conflito, a paz é necessária. Exatamente. A gente não consegue fazer tudo do jeito que está, né? E a gente percebe que as pessoas estão um pouco exaltadas, um pouco sem paz, essa polarização, esses xingamentos, essas banalização do uso da palavra de baixo calão. Você está no trânsito, é uma loucura. Então, isso faz parte.
Quando você tem um familiar usando droga, você tem paz? Não tem como ter paz, né? É uma coisa que mexe com todo o contexto. Teu vizinho é um usuário. Isso é um problema, né? Sim. A gente vê o pessoal do Oriente Médio tem paz. Ele não sabe o dia de amanhã, Não sabe. não sabe o segundo seguinte, né? A Ucrânia, enfim, o pessoal até a própria Rússia estão sofrendo vários atentados. Sudão tá ruim. Até onde? Até quando nós vamos, né, enxergar, olhar, ver e não agir de uma boa maneira? Qual é a maneira que nós temos, eu, você e o Ali e o Sheik? Não, vamos guerrilhar? Não. Nossa guerra está aqui. Levar informação, fazer um programa legal, fazer uma apresentação bacana, ter uma conversa descontraída que seja inteligente. Para a gente buscar e talvez até fazer parte de um né? Agora nós estamos aí à beira da eleição, né, municipal. Não é menos importante o prefeito é muito importante. Muito, é o mais importante. É muito importante. E o vereador, por exemplo, também faz parte, quem faz política pública para o seu município é o vereador. Então, eu queria até deixar um recado para todos. Pergunte para o seu vereador o que ele pensa sobre paz. Sabe, Zaparoli, sabe, Ali, acho que, de repente, todo mundo é responsável, seja político ou não político, policial ou não policial, empresário ou funcionário. Não interessa. Todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Eu vejo pessoas fazendo... é que não falte pólvora para Israel. Cara, você não sabe o que você está falando. Não está enxergando, não está entrando no teu ouvido. Olha quantas crianças, né? É para lacrar aquilo que a pessoa falou agora há pouco, que tirou a paz de todo mundo. Foi para fechar um programa ou para conseguir votos? É isso? Onde nós estamos, né? E só para complementar o que você falou, Fauzi, em relação a quando você vai perguntar para o seu político que o mais próximo da sociedade é o vereador, fujam daqueles políticos que dão resposta genérica. O que é paz? Ele vai dar aquela resposta genérica, bonita, que dá que você vê que não trouxe uma verdade ali na resposta. Nem para frente nem para trás. Nem para frente nem para trás. Fuja disso. E é muito interessante, Fauzi, o que você falou em relação ao meu trabalho nessas quase 3 décadas que eu trabalho na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Ter ficado 4 anos à frente da investigação da Seccional Centro foi, para mim, uma lição de vida. Então eu não vou aqui falar como policial, mas sim como um cidadão, como pai, como filho, como marido, como irmão. Foi uma lição de vida. A gente ouve muita gente falando da situação das drogas, que vem muito de encontro com isso que você falou da paz, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, fora do Brasil também. Uhum. Mas eu tenho essa lição do centro de São Paulo, da mais famosa cena de uso a céu aberto que se tem na América Latina, que é a Cracolândia, no estado de São Paulo. E foram 4 anos de trabalho duro, foram 2 anos e meio de uma ação muito bem executada, sem nenhum tipo de problema. E voltando para o tema paz, ali no meio, eu pergunto para vocês acham que você encontrava alguém ali? Quando nós chegamos lá, tinha 4.000 usuários. Nós saímos com 500 usuários. Vocês acham que dentro desses 4.000 usuários você podia encontrar alguém? Pergunto para o senhor, que alguém com paz ali dentro, ali no meio? Com certeza que não. E muitos deles foram para lá porque não tinha paz onde ele se encontrava. Onde a gente falou que tinha. Muitos deles... Mas também tem outro lado, não sei se vocês me permitem, né? Eu acho que encontrar paz ou estar em paz, né? Por exemplo, a humanidade talvez nunca soube trabalhar, nunca teve um período muito extenso sem guerra, por exemplo. Se não era aqui, era ali e tal. Então, complementando a conversa até do Fauzi, encontrar a paz é uma coisa, mas estar em paz com a sua consciência. Você está por exemplo, assim, eu não sou capaz de dar parabéns para ninguém no meio dessas guerras todas, não é isso?
Então, quando ele está falando assim que não falte é pólvora para um, para outro, estão morrendo crianças, essa pessoa não merece estar em paz. Se ele estiver em paz, alguma coisa está errada. Não é isso? Fala assim, não, que o pessoal da Cracolândia, eles têm o que merece. Acho que estar em paz, né, é uma coisa bem específica. Agora, quando você vê aqueles presidentes que provocam guerras, matanças, aqueles líderes tal, matam gente inocente, eu fico me perguntando, né? Como é que eles dormem? Só estar em paz. Tomei uma decisão, morreu mil inocentes, eles estão tomando abre uma taça de sei lá do que é, de champanhe, como é que funciona o negócio? E comemoram. E comemoram, né? Estar em paz. Tem que estar, em primeiro lugar, você tem que estar em paz com a sua consciência, não é isso? E como é que vocês conseguiram, já que o Ali falou aqui sobre dormir em paz, estar em paz? Vocês que trabalhavam lá na Cracolândia com 4.000 usuários e pessoas em situação de rua, etc. Como é que vocês conseguiam voltar para casa e estar em paz? Era muito difícil. Você, ao longo... Você absorve aquilo. Absorve. Ao longo do período que nós ficamos lá, né, foram aproximadamente 2 anos e meio de uma ação bastante efetiva e foram aproximadamente 170 e poucas, às vezes vou arredondar, 180 vezes que eu, com as nossas equipes, que nós entramos no fluxo. 180 vezes. 180 vezes. Então, isso o que foi anotado como inserção de operação, não como levantamento. Se for contar o que foi levantado o que foi feito como levantamento ou para resolver uma ação pontual ali no meio, deu muito mais. Deu muito mais, porque eram 2, 3 vezes por semana e nós ficamos 2 anos e meio nessa ação efetiva. Dá muito mais. Então, assim, existe muito... Né, vou usar um clichê aqui, muito engenheiro de obra pronta, né? Eu sempre ouvi muita gente falando, não, porque lá não tem jeito, porque lá não sei o quê. Óbvio que lá tem jeito. Claro que tem, tudo tem jeito. Né? Para tudo se dá um jeito. E quando o senhor falou de voltar para casa, era difícil, você chegava em casa mal, chegava em casa, não só eu, todo mundo, pesado. As equipes que no início fizeram o levantamento passavam a noite lá, no meio do fluxo. Eu tô falando para vocês, eu tô falando como cidadão. Sim. Nunca foi feito um trabalho lá como o que foi feito na nossa época. Então, as pessoas, eu via que depois eu conversava com eles estavam meio desnorteados. Os policiais. Os policiais meio desnorteados. Por quê? Porque mudou a vida deles, mudou. Eles precisavam, eles passavam a noite lá. Eles entenderam como funcionava aquilo ali. E muitas pessoas estavam ali, ele não tem opção. Muitas vezes a opção dele era estar ali. Como assim? O lugar dele acabou sendo lá. Ele quer ficar ali. Muitos deles tinha família. Um refúgio, com né? pai, mãe, esposa, filhos. Peraí, uma família toda completa ali? Sim. Não. Não. Ah, A família fora. Mas tinha família ali também, completa ali dentro. Tinha pai, filho, irmão, irmã. Tinha família Ele queria ali ficar dentro. naquele Queria ambiente, ficar lá. queria usar as drogas. Tal. E você perguntava por quê, ele não queria voltar para casa dele. Ele queria ficar ali. Ele queria ficar ali naquele local. E alguns não queriam, alguns pediam ajuda, que queriam sair de lá. Então, assim, era uma situação, quando você fala do usuário em si, é uma situação muito difícil, né? Qual é o poder dele de decisão, Ali? Qual é o poder dele de falar, eu vou para cá ou eu vou para lá? Se ele tivesse um poder de decisão, ele não estaria lá. Você não conseguia estabelecer um diálogo com ele. Ele estava há semanas, meses, sem tomar um banho, sem fazer uma alimentação decente, sem ter uma conversa, sem ter uma conversa coerente com uma outra pessoa, porque eles ficam 24 horas por dia fora do ar. Então, é que assim, quando falar de paz, eu acho assim, talvez seja... Olha, eu tô com 52 anos, eu acho que eu nunca parei para pensar e para falar de paz igual nós estamos fazendo agora.
É muito difícil, é muito complicado você dar essa definição. Não, para se levar a palavra a sério, ela é Porque complicada. quando você vai falar em paz relacionado ao seu interior, paz relacionado à sua família, paz relacionado, igual nós estávamos falando, relacionado à guerra, a esses conflitos mundiais, tem vários aspectos, né? Eu ia aproveitar e fazer uma pergunta sobre isso aqui. E o que o senhor acha sobre quem critica pessoas que levam alimento para eles? Você acha que isso incentiva? Você acha que isso não tem nada a ver? Você acha que... Então, sabe que isso daí tem que ser direcionado pelo poder público. Você sabe que isso muita gente não sabe. Olha que interessante que eu vou falar. Em alguns determinados dias eram feitos levantamentos. Sabe quantas vezes eram entregues marmitex dentro do fluxo da Cracolândia? Chegou a ser entregue 16 vezes no mesmo dia. Quem come 16 vezes por dia? Não existe. Óbvio que eles não iam embora de lá. Óbvio que eles não iam embora de lá. É comida pro monstro. A pergunta... Não iam, então, 16 vezes no mesmo dia. Até para ajudar gente. precisa ser feito com inteligência. É óbvio, Então, mas tem que ter critério. Por isso tem que ser o poder público que consegue Tem que ter critério. fazer um critério e fazer um estudo em cima Então, daquilo. essa pergunta que você fez, isso foi um conflito muito grande na época que a gente estava lá, inclusive por conta da prefeitura, da assistência social da prefeitura. Tá proibindo. Não é proibindo, isso não tem ordem, isso está desordenado. Você chega de manhã, 9 horas da manhã, para com uma van e dá não sei quantos mil marmitex. Aí depois eu vou meio-dia e mais não sei quantos mil. Aí depois você vai à tarde, Então, mas 16 para cada um. Mas essas eram no mesmo dia. Pessoas de boa vontade que iam lá fazer isso? Não, qualquer pessoa que faça voluntariamente. Não, tal. a pessoa que foi e fez isso Boa fé. é de extrema boa vontade. É certo, é realmente o poder público fazer um controle disso aqui, que você não está Na verdade, Ali, o Zaparoli, Sheik, o poder público precisa resolver, precisa dar uma solução para aquilo, porque o entorno desvaloriza as pessoas, o comércio, as residências, o usuário nem se fala. Não é questão de preconceito, mas você passa por lá com sua família, você fica com medo. Veja, se nós fôssemos falar em preconceito, nós não estaríamos nem tocando no assunto. É que, na verdade, eles, para nós, nos interessam. Todas as vidas nos interessam, é o que eu digo para todo mundo. Quando você fala tecnicamente ele explicando sobre a comida, esses tempos atrás, politicamente teve um alvo aí de um vereador que proibiu, e aí todo mundo foi para cima dele e ele revogou. O prefeito revogou a lei. Quer dizer, tecnicamente falando, deixou de ter um ganho, deixou de ter trabalho. Você precisa regulamentar, né, o que é feito. Né? É óbvio que a pessoa que está lá, você vai doar um prato de comida para uma pessoa que você nunca viu na vida, que está lá, porque o estado da pessoa é assim... É degradante. A pessoa, ela não tá ali com você, ela não tá, É só o físico, ela tem aquelas ações ali por impulso total. E você se deslocar, você sair da sua casa para ir alimentar essa pessoa, é um ato... Sim. É uma atitude linda, é uma atitude de extrema caridade. Só que precisamos o quê? Regulamentar. Né? É difícil o cara vai sair de um lugar onde ele tem a liberdade dele ali, ele tem droga a hora que ele quer, ele tem... Sem cobrança nenhuma. Ele dorme a hora que ele quer, ele acorda a hora que ele quer, ele tem comida mais de 3, 4 vezes ao dia. Então, assim, é um local que eu penso que é difícil, igual você pega a sua profissão. Aí vou eu, que nunca tive num estabelecimento, que nunca atuei ali, não sei como não sei como pregar um prego, não sei. E vou te falar como deve ser feito. Lá na Cracolândia tem muita gente cheia de teoria, tem muito sommelier de fluxo, um monte de sommelier de fluxo, o cara não sabe o que está falando. Tanto é que quando alguém vem discutir, não conversar, discutir comigo a respeito disso, a minha primeira pergunta é: quantas vezes você entrou no fluxo? Eu entrei 1, eu entrei 2.
Eu já entrei quase 200. Eu entrei quase 200 vezes lá. Tem Eu algo peguei, eu peguei Covid lá dentro. então. E peguei forte, Eu peguei lá dentro do fluxo. Numa ação que até apareceu, passou na televisão, ficou a tarde inteira. Eu Cidade lembro, Alerta no eu Datena. lembro. Foi um dia que um cara foi correr pelo telhado, o telhado arrebentou, ele caiu. Você foi entrevistado aquele dia. Fui. Foi, eu lembro, Várias né? vezes, aquele dia umas 2 vezes. Então, assim, a pessoa não conhece, ela não sabe como é. Ali tem um problema muito além do que vê os nossos olhos. Muito além. Uma coisa que eu acho que tinha que ter muito mais do que tem lá, eu tô falando que tem, mas assim, é muito pouco, é isso aqui. Religião. Ali não tem religião. Nunca se pensou, vamos fazer uma Ninguém missa, quer evangelizar culto, lá. isso, para aquelas pessoas. Precisa ter... Você acha que isso tem uma aceitação? Pelo amor de Deus, a parte espiritual... Você vê que muita gente, quando tá naquele momento de equilíbrio, porque ali não tem um equilíbrio de 100%, em nenhum momento do dia, das 24 horas do dia, você não pega um minuto onde está 100% em equilíbrio. Não existe. Não Tem mais existe. uma pergunta aí, se vocês me permitirem. Tá. Sobre a questão da Cracolândia e outras, pelo seu histórico, inclusive, do Cibernético. Deve saber responder sobre isso. Eu fico me perguntando se o Estado, se o governo toma uma decisão, vamos resolver. Resolve. Será que temos condição de resolver? Fico imaginando, por exemplo, questão de drogas, tráfico de droga, assalto, sei lá, guerras de gangues que nem tem no Rio de Janeiro, lá né? Você tem aqui uma famosa aqui em São Paulo. É falta de decisão ou nós não temos condição de resolver? Não, hoje está sendo... Ou é falta de interesse? Não, É falta de interesse. hoje está tendo... Se tiver interesse, vou resolver, vamos resolver. Hoje está tendo um interesse muito grande por parte do Estado. Está tendo um controle, Estado e Prefeitura, um controle muito bem feito. Eu acredito que esteja no caminho. Só que isso é um problema de 3 décadas quase. De 3 décadas, então é difícil você... Então, e quando você tem uma ação, aí chega uma determinada época, ela é interrompida de alguma forma. Isso eu estou falando ao longo de 3 décadas. Fica difícil. A continuidade é que vai dar um resultado. É claro, a continuidade dentro de uma ação correta. Mas tem sim. Tem condição. Tem condição. Porque assim, eu vejo até pelaquela decisão do Alexandre de Moraes, que proíbe os policiais de entrar lá No fluxo. Na comunidade, lá no Rio de Janeiro. A polícia persegue o cara entrou, não pode mais subir. Não pode mais ir atrás. Então. E eu até ouvi alguém que é de extrema direita, quer dizer, ele falou, eu entendo a decisão. Porque a decisão diz o seguinte, porque quando você entra naquele lugar lá, você tem lá os donos do morro, aquela coisa toda, tem lá 300 homens armados. Você vai lá, você pega quantas armas? Pega quase nada. Você prende 2, 3, 5, 10, 20 pessoas. Se tem 300 homens, tem 600 na fila para entrar. O máximo que você consegue fazer no modelo de hoje é colocar a população em risco. Você não resolve. Não, mas com ação mal tomada, com certeza. Então você tem que ser uma decisão nacional aqui, vamos acabar com esse negócio aí, né? Cercar, fazer um estudo maior. Agora, entrar uma viatura lá não vai resolver, né? Não, de jeito nenhum. É um plano macro. Não, né? O Rio de Janeiro, eu vivi no Rio de Janeiro 21 anos, né? Eu conheço o Rio de Janeiro bem. Sim. E assim, é difícil. É uma situação, aprisiona mais a população do que aqui em São Paulo. Lá o negócio é complicado. E é lamentável, porque a cidade é linda. A topografia é maravilhosa, a posição é show de bola, o sol, a praia, é lindo o lugar, mas tá sem paz. Na orla marítima é sem paz. A rua de trás de Nossa Senhora de Copacabana é sem paz. Essa questão da paz e da droga e do roubo e do dia a dia que a gente tem vivido, por exemplo, eu vejo muita reportagem que o pessoal tá no ônibus e tem um cara que tira o membro para fora. Cara, isso dá paz.
Aonde nós estamos chegando? Nós estamos falando de uma coisa Aham. fora do normal. Você está no ponto de ônibus com o celular na mão, você é roubado. Mas escuta, eu estou indo trabalhar. Você tem paz? Não tem paz. Se eu tiver meu cafezinho, Até onde a gente consegue resolver? Você acha que a droga é primária ou secundária nisso tudo? Qual é a sua opinião? E eu queria te fazer uma pergunta, curiosidade, pelo 180 vezes que você entrou no fluxo. Qual foi a cena mais inusitada ou aquilo que mais mexeu com você? Deve ter uma outra, mas a mais marcante. Foi, bom, deixa eu recapitular. A secundária ou primária, a questão da droga? Isso. Eu acho que a questão da droga, ela é fundamental na parte nociva à saúde. Eu acho que ela é o primeiro item, respondendo, é o primeiro. Porque muitos usuários praticam furto ou roubo por conta da droga. Muitos não, mas a grande maioria é para sustentar o vício. Isso até aquele que tem casa, que tem família, começa a sumir um copo, some o João de cinzeiro, gás. ele vai vender para poder segurar, sustentar o vício dele. E ela afeta todas as classes. Todas as classes. Ali no meio tinha gente de várias classes sociais ali no meio. Tinha ex-modelo ali no meio, tinha pessoas que o pai era empresário e não tinha mais o que fazer. E tinha muita família procurando gente no meio do fluxo e achava e a pessoa não queria voltar. Por quê? Porque... Aproveitando aqui um adendo para todos, já que afeta todas as classes, né, começando do meu lado aqui direito, que conselho você deixaria para aquele pai que deixa o seu filho vulnerável? Que nós podemos falar? O que nós podemos aconselhar os pais, o Ali, o Zia, Fauzi e o Zaparov? Você sabe que eu e os meus filhos, eu já falei em outro programa, nós temos uma relação muito aberta e muito próxima. Eu orientei eles e acho que a questão da vulnerabilidade é a falta do que você deixou de fazer, o pai e a mãe. É um conjunto, não dá para fazer sozinho. Mas acho que a conversa com o pai é o aconselhamento e você explicar e você poder dizer. E você até dar um mau exemplo, né? Como um usuário ou como alguém que sofre com aquilo. Porque a gente tem pessoas que depõem para dizer que, olha, não faria isso. E tem pessoas que dizem que, olha, eu estou tentando sair e não consigo. Eu mesmo conheço pessoas que vivem nessa situação e é horrível. Tem delas que saíram, até do álcool também, inclusive, viu? Não é... Mas como é que fica se agora o porte da droga é legal? 40 gramas de maconha, né? É muita coisa, não é? Não sei. Eu pensei, falando, quando eu ouvi falar 40 gramas, eu falei, eu acho que liberaram uma coisinha lá. Eu sei que assim, na minha dieta, 40 gramas não é nada de chuchu e abobrinha, entendeu? Aí me falaram que não, 40 é bastante. Mas não muda muito, a ação vai ser a mesma, só que vai ser uma ação totalmente administrativa, né? Sim. Agora, em relação ao conselho que daria? Isso... Eu acho assim, claro, se o pai e a mãe, se eles falharem, fica difícil. Mas aqui vocês estão falando do pai e mãe. Nós não temos só esse lado de pai e mãe, temos o lado onde o pai também é afetado com isso. Não, então vamos dizer assim, na família, quando a estrutura familiar falha, não importa se é o irmão mais velho, o irmão mais novo, o pai, a mãe, o primo, a prima, fica difícil para a pessoa que já tem essa tendência, ou essa vulnerabilidade, ou essa predisposição a não entrar nesse mundo. Só que eu como pessoa, ao longo desses anos, eu criei uma opinião minha. Eu acho que o caráter é uma característica, embora, como eu disse, né, também o caráter, como a paz, é um substantivo abstrato, ele é uma característica, entenda o que eu vou falar, vamos ver se vocês conseguem entender, ela é física. Embora seja abstrata, ela é física. Ou você tem ou você não tem. Então, quantas vezes você já ouviu falar, mas esse moleque é assim porque
O pai não liga, o pai largou abandonado, o pai deixou, o pai chegava bêbado em casa, batia na mãe, batia... Por isso que virou isso daí. Várias vezes. E quantas vezes você não ouve falar, é assim porque o pai deu tudo. O pai faz de tudo, dá de tudo pra esse moleque pra essa moça, e de tudo que ela precisa e não precisa, as melhores escolas, e vai viajar, e vai estudar fora, e ajuda em tudo que pode aí. Por isso, ó, deu tudo, aí o que virou? Na Ou você minha carrega opinião, ou você não carrega. Isso eu aprendi, eu consegui, eu formei essa definição em quase 3 décadas de trabalho. Por quê? Eu já vi de tudo. Eu vi o cara que o pai não dá nada e é extremamente correto, extremamente honesto. Um dia, quando eu entrei na polícia, no ABC, eu fui cumprir um mandado de busca. Olha que coisa interessante. Isso eu estou falando de 26, 27 anos atrás. Fui cumprir um mandado de busca numa comunidade aqui no ABC. E nós entramos e pegamos um rapaz, que era o irmão mais velho ali daquela família. Fomos cumprir um mandado de busca. Chegamos lá para ver se tinha arma na casa, tudo. Na mesma hora que nós entramos para cumprir o mandado de busca, o irmão mais novo desse rapaz estava eu não vou esquecer isso nunca, estava saindo para trabalhar com a marmitinha na mochila. O irmão mais novo dele. A hora que ele viu a gente, ele ficou apavorado. O que foi? Eu falei... Aí a gente foi entender a situação, viu que não era ele, era o irmão, e ele com medo de perder a hora do trabalho dele. Olha só. Isso eu presenciei. E você vai falar, você lembra tudo que você fez? Não, mas algumas coisas você Marcantes. não esquece. É o caráter também, né? É o Sim, mas caráter eu do carrego ou não menino. carrego, Você é vê, isso aí. o irmão mais velho dele não era para ser o exemplo dele? Claro. Ele tava saindo para trabalhar com a marmitinha na mochila. Entendeu? Então, assim, aí você vai falar, esse menino tem paz? Eu peço a Deus que hoje ele tenha. Hoje não, já há muitos anos atrás. Porque ele estava buscando esse caminho para ter paz. Às vezes é o exemplo a não ser seguido, irmão. Então, mas é um mau exemplo. é isso aí. Exatamente. É Então, isso aí. assim, você pensa numa situação dessa, e eu, para definir, para eu encerrar essa resposta para o senhor, eu vi muito isso, ó. Isso aí não tem família, o pai batia na mãe, o pai não sei o quê, por isso que virou o que virou. Ah, esse aí o pai deu tudo, tá vendo? O pai fazia o que podia, o que não podia. Safado, usava droga, matava a aula. Qual que é a fórmula? Qual que é a fórmula? Ou você tem essa característica de ser bom e de ser correto em você, ou você não tem. Sim. Não é, porque o meu pai não, seu pai não, é você. É você. O que tá faltando é você. Seu pai não, eu tenho 3 filhos. Minha caçula tem 21 anos, tenho 2 moleques de 27. Tenho também uma relação muito próxima com eles. É sempre as mil maravilhas? Não, tem briga todo dia. Mas nunca me envergonharam. Importante. Nunca me envergonharam. Por quê? Eles são longe disso, de serem... Eles são cheios de defeito. Tanto é que eu falei, a gente briga todo dia, tem uma discussão. Mas nunca me envergonharam. Por quê? É porque eu sou isso, eu sou aquilo? Não, porque eles são. Porque eles são. Porque se você tem a índole... Isso eu vou te falar agora como uma pessoa que está há 30 anos nessa área de segurança. Se você tem com você que você vai ser correto, não é o seu pai, o seu irmão mais velho, E vai que te convencer. vai te tirar desse isso caminho. Não vai. E eu dei esse exemplo desse menino. Só não vou mencionar onde, eu lembro onde foi certinho a comunidade que foi, o município que foi, o horário que nós fomos, foi bem cedo. O menino saindo para trabalhar, o menino menor de idade. Sim. Saindo com a... E hoje o menor não pode trabalhar. Só não, lembrando que o menor não hoje pode. não pode trabalhar. Pode roubar. Pra não ser Não, preso, é outra mas só não história. pode trabalhar. Você não me respondeu sobre a apreensão ou a coisa O mais fato. inusitada que você viveu no fluxo. Aquilo que você fala, meu Deus. Tem 2, mas acho que uma eu não posso contar aqui, que é muito engraçada. Mas tem uma que, assim, foi muito emocionante. Uma mulher que a gente ia ser feito lá o porte do entorpecente, ela tava com aqueles biriquinhos, a gente chama de birico, uma pedrinha assim de...
A gente tava conduzindo ela pra viatura, ela pediu foi na rua Guaianazes ou na rua dos Gusmões, se eu não me engano. Ela chorando, pedindo, por favor, pra gente levar ela para um centro de acolhimento que ela queria se cuidar, ela queria se tratar. Ela não queria mais aquela vida, mas ela não conseguia sair dali. Teve vários casos. Esse em específico, porque foi uma moça nova, a gente levando para a viatura, e ela disse dessa forma para nós, e ela chorava e não quero, mas ela estava totalmente alterada também. Ainda assim, ela buscou ajuda. Ela conseguiu naquele segundo de lucidez, vamos dizer assim, buscar ajuda. Então, assim, paz, eu acho que era o objetivo dessa moça. Espero até que ela tenha esteja vivendo, conseguido viver nessa paz. Mas muitos parece que não tem, muitos parece que já esqueceram disso aí. Eu acredito, é que a gente focou muito para aquela conversa ali, né? Mas eu acho que a droga, ela é o início da falta de paz de todo mundo. De todo mundo. Quando se fala em droga, a bebida entra nela? Tudo. Você começou a usar, você começou a tirar a paz de todo mundo que está no seu entorno. Se você vai só até aqui e parou, você conseguiu controlar. Se você não conseguiu, contamina todo mundo. E muitas vezes vai virar o quê? Caso de polícia. Então... Eu tenho uma pessoa conhecida que era gerente e tal, tinha até uma boa posição, começou a usar droga, isso lá no sul. Ele acabou frequentando uma cracolândia de lá. E sumiu. A irmã não sabia, ninguém sabia mais sobre ele. Um dia encontramos ele mendigando na rua. Olha isso. Coitado. Tava mendigando, depois a irmã, um encontrou outro, a irmã chegou e tal, tentou e tal, tentando ajudar ele. O que aconteceu no final? Que o menino estava tentando ser preso. Estava pedindo para ser preso. Ele falava por ele que ele não aguentava mais. Por exemplo, ele estava pedindo ajuda, acho que não conseguiu no setor público, alguma coisa. E não tinha condições financeiras, não sei. Eu sei que ele falava para os policiais, me prende porque pelo menos eu tenho onde dormir, tenho que comer, vocês vão cuidar de mim. Aí o policial falava, como te prender? Não tem como te prender. Aí ele falou, é engraçado que ele falava assim, é que eu não tenho coragem de roubar nada. Não tenho coragem. Mas você viu... Eu não tenho coragem de cometer um crime, mas me prende por alguma coisa aí. Ele era usuário? Usuário, ele se entregou para droga, ele não conseguiu. Eu fiquei sabendo que depois de muitos anos ele conseguiu melhorar a vida e tal, não tive mais contato. Mas achei interessante que ele estava pedindo para a polícia para ser preso, que ele via a única solução da vida dele ser preso. Para nós podermos falarmos de uma outra maneira em paz, eu queria insistir, por exemplo, em dizer para vocês, no transporte coletivo, no trânsito, quando você vai na padaria. Esse final de semana eu vi o pessoal disputando vaga para estacionar. Na padaria? Cara, no Parque do Ibirapuera. Mas eles brigam. Não, todo mundo estressado, né? A hora que eu olhei aquilo, eu fiquei pensando, o que leva um cidadão no domingo de manhã disputar uma vaga com o outro? Não, você que é, não, eu que sou, você... Nós estamos chegando num ponto, de verdade, não, eu não consigo reconhecer. Nós estamos brigando por causa de político, desde quando isso foi saudável? Há pouco tempo atrás, se o cara falasse que ele era... Esse faz sentido, brigar pelo político. Falasse que ele era petista, ele era execrado. Se o cara falasse que ele era de direita... O que é direita? Ninguém. Aí o negócio polariza do polarizou jeito. Da confusão. Mas tudo. Segunda-feira de manhã, eu estava indo trabalhar no centro, na Senador Queiroz. Eu troquei de faixa e eu faço esse exercício já há muitos anos. Se eu faço alguma bobagem assim, eu paro do lado, abro o vidro e peço mil desculpas na hora. Eu dei seta para trocar de faixa assim. Eu não ia trocar, eu só dei seta, mas tomei uma buzinada de um carro do Virtus. Mas uma assim que... É difícil, é difícil. Aí depois o que ele fez? Ele parou na minha frente aqui, eu ia passar nessa parte, tinha um carro parado aqui, ele podia ir pra frente. Ele parou aqui esperando o farol abrir só pra eu não passar, pra eu entrar na rua que eu queria entrar. Aí eu pensei assim,
Que faz o isso é cidadão, exercício, isso tudo é exercício, porque você fica aborrecido também. Você Claro, fala, pô, claro. que cara Não, folgado. você também tem ego. Você claro. fica. Só que assim, eu penso, como será que é a casa desse cara? Porque segunda-feira, cedo, ele já tá assim. Como ele tá Foi hoje, né? maravilhoso o final de Sexta-feira, essa semana do hora. cara, né? Como ele tá agora, né? E Então aquela- eu fico pensando, como que o cara tá? Porque se um horário desse, o cara já tá nesse nível de brigar, porque não foi só a buzinada. Ele parou de um jeito que me bloqueou. Pra não passar Era só, mesmo. o farol tava lá na frente, 4 carros pra frente, vazia a rua. Ele podia ter ido parado no farol, eu ia passar aqui e entrar. Você deixou passar? Teve paciência? Não, não fiquei tem, vai parado fazer o atrás quê? dele. Não, Hora porque que- o cara não, não sabe, eu quero fechar um policial. Pô. Eu fiquei parado atrás dele. Ele vai tomar uma A carteirada hora, lá. a hora que, né? a hora Olha que só. abriu o farol, aí ele foi obrigado aí, porque senão todo mundo ia buzinar. Ele foi, eu vim, entrei aqui. Mas ele parou ali, não me deixando entrar. Aí eu pensei, e eu ensino isso pros meus filhos. Eu falo, sabe o que eu falo pra eles? Eu falo, vocês vivem bem. Vocês têm uma vida boa em casa, vocês têm paz em casa. É isso. Falando do Mas, nosso. mas aquela do faixa nosso azul, tema. aquela faixa azul dos motoqueiros lá, aquilo lá não dá passo pra ninguém, não. Não, se você. Se você passar, você não mas- volta. Não, Mas se se você você, né, tentar passar por lá, você não passa. Eles não vão te dar Se espaço. ofende. Se você tentar ir pro Passar lado de lá. Eles se ofendem. É o que eles têm, irmão. eles têm que Não, entender eles que a não faixa, deixam. a faixa azul é pra dar paz, né, velho? Não É, dá e- pra dar Você paz. vê, não, o Mas problema não deixa. é que tem outra faixa lá pra nós, né? Sim. Então eles não gostam que a gente passe. Podia ter pintado tudo à esquerda, não dá, né, cara? É que não dá pra pular aquela faixa, eles precisam entender, não é? Era Não é melhor ter não. pintado tudo Então, da esquerda, mas, né? mas, tem, Deus, mas Deus. tem gente educada também nesse sentido, com É. moto. Tem o cara que vai diminuir, vai deixar É você que o passar. cara educado a gente nem percebe, ele freou, ele não buzinou, a gente não É, percebe. não verdade. fez se perceber. Você, Não você- fez se você perceber. percebe a falta de É educação. falta de educação. É mais A gentileza berrante, você não né? percebe. Vocês Você não faz percebe. tempo que vocês não vão ao Ibirapuera domingos? Alguém tem ido? Só Alguém faz tempo. não, para entrar hoje Posso, não faz um posso tempo ser que eu não. honesto? É um lugar, é exatamente o oposto da Cracolândia. É maravilhoso. É o oposto. Eu Sim, amei. Eu vou tem bastante, estado, tem assim, é totalmente É lindo diferente. Eu vou bastante. Não É é seguro. É muita gente. Eu cheguei cedo. É bem Cheguei organizado. cedo com a minha família. Cheio. É. Muita gente. O pessoal lanchando, piquenique, Não, as não próprias. é altíssimo nível. É muita qualidade. Aí a gente- Muita qualidade. E a gente fica pensando, sabe, o Zapa, como é que pode ali o poder público conseguir manter um parque Ibirapuera e não pensar na Cracolândia? É porque não dá voto. É isso que eu tô falando. Você resolver Então, não se resolve nada que não dá voto. É isso que eu tô falando. O político fica pulando feito um macaco nos vídeos, fazendo palhaçada, porque isso que dá voto. Não é culpa deles. mas até É quando, culpa Ali? nossa. Tá mexendo com o Mas é povo. culpa nova, não é Mas- culpa nossa, querido. Mas a gente, eu a gente quer votar no cara que fala as besteiras lá e tal. Você lembra as entrevistas que nós fizemos? Você pega, você tem vereadores, aqui candidatos a vereadores, altíssimo nível em São Bernardo. Eu vi o vídeo deles, eu falei, mas Não é possível. que idiota que esse cara é. Aí eu fui conversar com eles. Cher, altíssimo nível, cara. Eu falei, mas por que você faz esses vídeos? que a população. Que vota. A população quer votar num cara assim, senão eu não sou eleito. Eu falei, nossa, você tem conhecimento de política nacional e internacional. O menino tinha conhecimento de economia, de segurança. O menino é um intelectual. Ele fica pulando feito um palhaço no negócio. Ele desce do nível dele por completo. Ele falou, Não, senão, para chamar a atenção. senão não sou eleito. É como você Então não é percebe culpa o cara do nossa canto. que votamos, porque a gente não quer escolher. É o seguinte, antigamente, eu não sei se você pegou, já deve ter ouvido falar, no Enéas. Professor Enéas. Esse foi um candidato a deputado federal, foi candidato a presidente, tudo. E ele tinha 15 segundos. Então ele tinha 15 segundos, então ele apareceu na televisão. Meu nome é Enéas, ele é careca, um barbudão assim. Então ele foi o deputado mais votado, Da acho que da história. Sem dizer, Absurdo. que é um médico à Então, sumidade. aí cara o que foi um médico à acontece? sumidade. O que acontece? Se ele fosse candidato e dissesse eu sou médico, ele deve ter umas 15 pós-graduação. Um homem era intelectual, chefe. Um homem intelectual. Mas ele não falava
Ele Não dava tempo. Ele vai, eu não sei o que, eu sou contra a corrupção e bababá, esses bandidos aí, meu nome é Enéas. E todo mundo, porque ele fez uma palhaçada em 15 segundos e pegou. Ficou marcado. Se ele fizesse uma campanha baseada na sua capacidade intelectual, Só na caricatura dele, não. ele não ia ganhar nenhum voto. O cara foi mais bem votado porque fez uma palhaçada lá. A gente não vota no intelectual. Então, essa é a nossa realidade. A realidade do Brasil é essa. Nós votamos quem a gente acha engraçado, que xinga o político do que eu não gosto. Você entendeu? Tem um candidato, agora eu não quero fazer campanha, mas, por exemplo, tem um menino que nós conhecemos, acho que você teve a oportunidade de conhecer, e o menino, se Deus quiser, ele é de direita nesse caso. Eu tinha falando de um cara de esquerda, agora estou falando de um cara de direita. O menino, ele já é vereador e ele faz os vídeos dele lá. Eu estava conversando sobre isso. Eu falei, cara, mas você é um cara top, né? Eu falei, olha, ó, eu fiz um estudo sobre a desindustrialização de São Bernardo do Campo. Botei toda a minha equipe para fazer um estudo e tal. Deu um trabalho danado. E fizemos o vídeo. Ficou lindo. Tive 200 visualizações, 200 curtidas. Aí eu passei a xingar os caras lá, aí passou de 4, 5 mil. Infelizmente, nós estamos com um problema na educação, porque assim, o povo não quer votar no cara capaz. O Enéas é o melhor. Hoje em dia, o pessoal que é de direita usa o Enéas como ícone. Mas naquela época não votou nele. Não votou nele. Não votou nele. Não é, ou se votou pela palhaçada dele e não pela sua intelectualidade, que talvez é o deputado mais inteligente que nós tivemos. Talvez não. Ele era especializado, ele é um médico, cientista. Muito bom. É um homem respeitado pela sua inteligência no mundo inteiro. O meu irmão é fã dele. Meu irmão é fã do Dr. Inês. Você sabe que só pra gente... nós estamos falando da política no Brasil, para ninguém achar que nós não somos patriotas. Nós somos sim e somos brasileiros. Mas a questão é, olha como está a situação dos Estados Unidos na relação política. Lá também está totalmente polarizado. A Venezuela... O mundo polarizou, né? Está tudo polarizado. Então assim, não, mas nós estamos esperando a ditadura do Iraque. Não, amigão, da ditadura você não espera nada. Lá aquele regime é ditadura. Tá tudo certo. Aqui nós vivemos uma democracia. A Venezuela precisa ser uma democracia, os Estados Unidos precisam ser uma democracia. Isso não dá paz para o povo. O próximo povo a sofrer agora nas eleições é o povo americano. Sim. É o povo americano. Né? A gente tá vendo essa coisa, essa falta de informação acontecer pelo mundo todo. Dividir o mundo em dois únicos termos, de direita e esquerda. Ou você é ou você não é. Isso. Do qual são dois termos são ultrapassados, que não representa ninguém. 99% das pessoas que se dizem de direita ou de esquerda não tem a menor ideia do que está falando. Até porque são termos e teorias ultrapassados. Não tem nada a ver com a história brasileira e com o perfil brasileiro, ou no mundo inteiro. Não tem nada a ver. Vai falar dos países árabes, falar de direita e esquerda. O que tem a ver? Não tem. Teve aqui um ponto que você mencionou aqui, o nosso grande... Só para complementar, tem um amigo meu que é muito de esquerda, de direita. Ele odeia tudo que tem a ver com a esquerda. Aí ele foi para a França e começou a tirar foto. País lindo, como que pode ser liderado pela esquerda e tal. Eu falei, cara, se um dia de virar a França, meu amigo, né? Como, né? Cara, você pode ser Tem direita, como. esquerda, vão ver, de ponta cabeça. Tudo certo. Fica perdendo tempo com essa conversa fiada aí para ficar briga. Bom, tem um ponto que você mencionou aqui durante a sua fala, que eu acho que eu quero ouvir o que o Fauzi tem a dizer sobre isso, onde ele vem a dizer que o nosso grande problema é a educação. O que nós temos a falar sobre esse O nosso grande problema realmente é a educação. A falta da educação. A falta da educação. Na verdade, o que a gente... Eu sou filho de professora, né? E sou irmãos de professores também. E mesmo assim, Fauzi? Não deu muito certo. Então o que deu de errado? Então o que aconteceu? Deu muito certo. Olha, essa é uma receita infalível. Sua tia Filho do senhor a mim, é impossível. Não tem como, vai dar certo. Sua tia é minha vizinha, ela é professora. Minhas tias são professoras. Naquela época, no interior, formava-se... A mulher se formava em pedagogia e os homens... de advogado, médico, sim. Naquela ocasião, na época era... mas eu acho que a educação... Eu acho não, eu tenho certeza que o que falta pra gente é a educação. A educação nos baliza, ela nos dá um norte. Mas tem que querer. Sim. Tudo tem que querer. Eu
Antes de ser policial, eu fui professor 2 anos. Minha formação acadêmica é em letras, né? Licenciatura plena, língua portuguesa. Então, eu licionei 2 anos, que na época era o colegial, hoje é o ensino médio, Então, né? Eu licionei 2 anos e muita gente não quer. Naquela época já não queria. Tô falando de 30 anos atrás, que foi antes de eu entrar na polícia. E hoje, pior ainda. O ensino hoje, permite-me dizer aqui, ele é acessível a todos. Sim. Quem faz a escola ruim hoje não é o professor. Eu sou professor, minha esposa, embora seja analista de sistemas, licionou matemática e física vários anos. Minha irmã, professora de matemática, hoje é vice-diretora, está há 30 e tantos anos nessa área. Quem faz a escola ruim é quem frequenta. Quem quer faz acontecer. Claro, não é o material didático está lá, o professor está lá para ensinar, o corpo docente está lá para ensinar e quem está lá à disposição. Você Mas não vai porque não quer. A polícia Você não vai porque não... E é de graça. E é de graça, você Mas não a polícia paga não te, nada para ir para a escola. a polícia não te obriga a roubar, Zapa. Eu entendo o que você está falando, você está certo. Não é? O governo faz a parte dele e até pega os impostos e direciona para a educação e tal, mas acho que tem que ter uma motivação maior. Vindo também do Estado, vindo da professora, da escola. Ali a gente vê pessoas hoje morrendo de diabetes. Hoje, século XXI, diabetes. Tem crianças que você consegue fazer esse trabalho na escola infantil, seja qual ela, particular ou municipal. Não interessa. Não, entendo. Aí, Você precisa... aí teria que ter um plano de ação bem isso, abrangente. Sim. Mas, Fausto, o ensino em si, ele está aí à disposição de todos. E gratuitamente. Sim. Ele está aí. E professor, você fala, o salário, óbvio, tem que ganhar mais. Mas professores capacitados, professores com formação e com paciência. Sim. Entendeu? Ah, mas é que eu não consigo, o ensino é muito fraco. Não. Eu estudei em escola pública. Outra época. Eu estudei em escola, mas eu estudei em escola pública. Mas o que piorou na escola pública? Acho que o conjunto todo. Não, mas é assim, poxa, eu não consigo concordar com isso. Por quê? Porque eu ia falar a polícia, a escola, a educação tá aí para todo mundo. Todo bairro que você vai aqui Sim, tem uma escola estadual ou municipal. E o material didático tá lá e ela tem biblioteca. O Brasil é perfeito, não dá para falar que hoje isso ela não tá é. equipada com a parte de informática. Falta uma política pública para incentivar. Isso, agora como faz para incentivar? O menino, ao invés de ir para a escola, ele quer jogar bola. Nos Estados Unidos, ele entra pela liga universitária. Ele começa a jogar no colégio, aí ele vai para a liga universitária e depois ele vira profissional. Aqui não. Aqui o cara para de estudar que ele quer jogar bola. Mas na seleção cabem 11 só. E os outros? É isso aí. E os outros 200 e tantos milhões vão fazer o quê? Vão achar paz onde? No campo. Né? Na seleção cabem 11, né? E os outros? Então tem que ter esse incentivo. E a escola tá... O que eu sempre... Você sabe, uma das discussões com o meu filho mais velho foi... faculdade, ele é formado em publicidade pelo Mackenzie. Ele não queria fazer faculdade. Ele falava, não, aqui não, isso eu só vou gastar dinheiro, que não vai... Tá formado, se formou em 2020, no meio da pandemia, graças a Deus. E eu não me arrependo nem um pouco de ter feito essa... Nós temos deputados aí falando que fazer faculdade para quê? É só para formar mais idiota. É isso. Você viu esse deputado falando? Você viu esse deputado falando? Eu vi. Isso é conversa fiada, O pessoal não tem orgulho das nossas próprias universidades. Isso é uma coisa. Bom, meus queridos, nós estamos na reta final, então este tema vai muito longe, ainda tem muita coisa para se falar dentro deste mesmo tema de paz. Eu vou pedir aqui as vossas considerações antes de nós terminarmos neste mesmo assunto de paz. Nós temos a falta de paz nos países do Médio Oriente, temos a falta de paz nos países da África, temos a falta de paz aqui dentro do Brasil e temos às vezes a falta de paz em alguns lares, em algumas casas que não sejam nossas, que Deus proteja.
Ali, suas considerações finais? Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Agradeço aqui o convite. Não, graças a Deus, acho que é isso. Acho que a pessoa viver em paz, porque esperar a paz em si do mundo, isso é uma coisa difícil do Brasil. Mas você tem que estar vivendo em paz com suas decisões, com as suas escolhas. E não adianta falar que escolheu porque não sabia. Hoje está mais do que claro aquilo que é certo e errado, né? Aí você faz uma escolha que te traga paz. E Deus vai abençoar o nosso trabalho, se Deus quiser. Deus quiser. Por favor. Muita oração, muita paciência, muito foco, muita tolerância. Tolerância e paciência, né? Basicamente é a mesma coisa. E pensar sempre que o outro ali pode não, é seu irmão. Mas é difícil colocar isso na prática. Mas se a gente começar a fazer esse exercício na teoria, já vai ajudar muito. Então é isso, muita oração e muita paz. Como policial, qual é o exercício que o senhor faz no seu dia a dia? Exatamente isso, muita tolerância, muita paz, muita oração, muito equilíbrio e sempre pensando que aquela situação poderia ser outra. Pior. Exatamente. Fauzi? Você sabe que ele falou uma palavra agora, paciência, Tolerância. e a gente fala, é porque a paciência e a tolerância são parecidas, né? Ou derivam uma da outra, mas assim, a paciência, ele saber, em árabe a palavra chama-se saber, ela não é... O que é saber? O que é a paciência para o muçulmano? Para o muçulmano a paciência é você tomar do remédio amargo e dizer sim, senhor. Perfeito, Deus está com os pacientes. Quando você recebe uma notícia ruim, você não pergunta por quê. Você só toma o remédio e fala assim, senhor, eu já entendi. Então essa é a paciência. Tolerância é quando você fala assim, eu vou tolerar isso que ele fez no trânsito comigo porque tá tudo certo. Então, tem essas duas, eu não sei se eu consegui explicar isso direito, se eu fiz isso religiosamente direito como o senhor faz, mas é isso. Perfeito, até que na língua árabe elas são duas palavras distintas. Uma é tahammul e outra é sabr. E quando se fala de tahammul, usa-se o exemplo de Moisés, que embora Moisés considerou-se Deus, ainda assim Deus enviou... Desculpa. Embora Faraó considerou-se Deus, ainda assim Deus enviou Moisés e Arão para ir encontrar o Faraó e trazer o Faraó de volta até Deus. Então aqui disse, um companheiro do profeta diz, ó meu querido Allah, se esta foi a sua forma de mostrar tolerância para com o Faraó, que achava ser Deus, qual não é a sua forma de mostrar tolerância para com aquele servo seu que coloca a testa no chão diariamente e diz santificado seja o Senhor? Então, esse é um pouco do islamismo, Zapa, que você conhece também, porque você tem muitos amigos em comum. Nós temos muitos amigos em comum aqui da religião islâmica. E não estou falando só do islamismo, porque eu sei que o catolicismo também é bom, que o pessoal que frequenta, que pratica o evangelho também é bom. A gente não tem essa discriminação, né? Na verdade, acho que todo mundo tem que ter paz em todos os lares, em todos os trabalhos, em todos os comércios, em todos os lugares. Dentro do seu próprio carro, ao lado do carro, ao lado, todo mundo tem que ter paz. Então, de verdade, eu queria verdadeiramente agradecer a presença do Ali e do Zaparoli. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Vocês fazem parte do nosso dia a dia. Nós nos falamos quase que diariamente. Verdade. E a gente tem esse contato muito próximo. O Ali também é um grande irmão. O Sheik também está sempre com a gente na mesquita todos os dias. E obrigado, Sheik, pela oportunidade de estar com você mais uma vez. E pode fechar. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado pela presença e vamos até o próximo programa, se Deus quiser.